introdução, da início mais um culto de oração. Salmo capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lugar horrível, de um lugar charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cantigo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, como diz o salmista, o Senhor tem colocado um cântico de louvor e de adoração ao Senhor em nossos lábios, e o Senhor tem nos guiado. Nós não podemos contar as suas maravilhas. Eu creio que uma das maiores maravilhas é permitir os seus filhos chegar à tua casa, como esta noite temos chegado. Em nome de Jesus Cristo, toma-nos pelas tuas mãos mais uma vez, perdoa os nossos pecados e encha-nos com teu Espírito Santo e nos dá um bom momento em sua presença. Amém. Podeis nos assentarmos. Nós vamos cantar alguns hinos. O hino de número 331. Chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir, e na glória de Jesus
Cristo
Somente
pela tua fé naquele sangue derramado na cruz, como foi cantado aqui. De outra maneira, os teus filhos não poderiam chegar à tua casa. Nesses pequenos momentos, Pai, na casa de adoração, nesse dia de oração, onde costuma servir poucas pessoas para a tua casa, pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude, porque a Bíblia diz que precisamos orar, vigiar, mas principalmente crer, ó Pai, porque sem esta fé não podemos agradar ao Senhor, muito menos receber aquilo que precisamos. Eu creio, ó Pai, como fomos ensinados pelo seu profeta, que nós podemos sair daqui melhores do que quando entramos, se os nossos corações estiverem abertos para receber algo de Ti. Tu darás aquilo que nós precisamos, mas se viermos para achar algum problema, com certeza sairemos pior. Mas cada um veio com esse propósito para sair melhor e Te adorar. Por isso pedimos nesta noite a Tua ajuda, o Teu Espírito Santo, porque o apóstolo disse que o Senhor tem que vivificar a palavra. Então que signifique isso em nossos corações, é o que nós pedimos esta noite. Amém. Como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Podeis assentar. Estávamos terça-feira ali na casa do irmão Emílio, levamos a Santa Ceia para ele, se recuperando uma gripe muito forte, e ele não foi justificativa hoje também, não pôde estar aqui, domingo estará, mas nós estávamos meditando como é que Deus tem operado através de sua igreja. E às vezes nós perdemos a sensibilidade do Espírito Santo e ler a Bíblia se torna um costume, vir à casa de Deus se torna um costume, e não deveria ser assim. Cada coisa que nós fizermos devemos verdadeiramente fazer com sentimento cristão, um sentimento de adoração, assim como a nossa convivência na nossa casa, no nosso lar, devemos fazer com sentimento. Nós nunca deveríamos se acostumar com a presença de Deus, e muito menos se acostumar uns com os outros, que chega uma hora parece que as coisas perdem o valor. O tempo vai deixando as coisas tão rotineiras que nós não damos atenção às mínimas coisas. E se você notar, foi assim que os antigos deixaram escapar o momento em que Deus estava operando. Se acostumaram tanto com a escritura de Isaías, que dizendo que uma virgem conceberia, que ele seria Emanuel, habitaria entre nós, que quando ele veio, ninguém percebeu. O problema do homem, como diz o mensageiro, não é saber o que Deus fez ou o que Deus vai fazer, o problema é saber o que Deus está fazendo. Você tem que observar isso. Lembre-se, Deus nunca para, Ele está operando. Por isso que o Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes nós queremos reclamar de alguma situação. A mensagem Olhe, o profeta de Deus chama a atenção para nós olharmos para o arrebatamento e olharmos para o que Deus está fazendo. Mas eu quero chamar a atenção assim: não tem como você olhar para o que Deus está fazendo se você não usar a fé. Em Hebreus 11, capítulo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então é aquilo que você tem quando você não tem aquilo que você precisa.
Você crê que você vai receber aquilo. E a prova das coisas que não se vê. Eu estava dizendo justamente isso terça-feira para um amigo. Deus teve que falar a sua palavra e teve que crer na sua palavra. O apóstolo disse que, ora, pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz. E ele teve que crer em sua palavra para a luz aparecer. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele falou a palavra. Não falou quanto tempo demorou para aquilo acontecer. Ponto final, Gênesis 1, capítulo 1. Mas ele creu em sua própria palavra e aquilo aconteceu. Assim como o mensageiro Isaías, quando ele disse a palavra, uma virgem conceberia 700 anos antes. Demorou, mas aquilo aconteceu. Às vezes nós não temos nada, apenas a palavra de Deus para crermos. Você tem que crer nisso. Crer que aquilo que você precisa, você receberá. Aquela mulher, quando ela foi pedir pela sua filha, ela não tinha nem direito de receber aquela cura, de ser atendido por Jesus. Quando ela disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela era uma gentia. E Jesus não era filho de Davi para ela, ele era filho do homem, ele era um profeta. Por isso que ele não deu muita atenção e até falou rude com ela. Disse: não é lícito lançar o pão, os pão da mesa do Senhor aos cachorrinhos. Mas ela cria que ela podia receber a cura de sua filha através da palavra de Jesus. Ela não deixou de crer em Jesus porque Jesus a comparou com uma cachorra. Aquilo foi um teste. Talvez ela tenha começado da maneira errada, mas aquilo teve um propósito. Se fosse outro, tinha virado a cara, tinha voltado para o seu lado e disse: aquele homem é um arrogante. E às vezes é assim que nós fazemos, quando nós reclamamos com as coisas ruins que vêm para nós. Nós estamos desacreditando em Deus, crendo que Ele não está no controle de todas as coisas. Entenda uma coisa, nós temos que sair com isso, com essa convicção esta noite. Todas as coisas acontecem ou porque é vontade de Deus ou porque é permissão dele. Mas tudo aquilo, isso te levará para um aperfeiçoamento. Ela não tinha esperança, e a única esperança ainda falou isso para ela. Mas ao invés de reclamar, ela disse: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus não teve como resistir àquilo. Ele disse: oh mulher, grande é a tua fé. Ele entendeu que ela estava crendo nele, independentemente do que ele falasse para ela. Ele disse: por essa tua palavra, vai, volta. O demônio já deixou a sua filha. Fale boas coisas. O profeta disse: essa é uma boa maneira de expulsar demônios. Fale boas coisas. Deus está no controle. Agora, eu estava lendo aqui que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu estava dizendo esses dias, as pessoas não estão crendo que a palavra de Deus é suficiente ainda para curar, é suficiente ainda para perdoar pecado e para converter pessoas ainda, a tal ponto que quando você vai falar com muitos se modernizam. Não, nós temos que se adaptar às coisas do mundo hoje para trazer os jovens, como que se o sangue de Jesus tivesse perdido o seu efeito.
Nós não temos que mudar a palavra de Deus para trazer as pessoas. Isso é falta de fé na palavra de Deus. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas qual é o evangelho que ele mandou pregar? Este que ele anunciou, este que é capaz. Se Deus é perfeito, então ele não precisa mudar nada. Perfeito é algo que não precisa ser mudado. Perfeito é algo que não precisa ser melhorado. Não é nós que temos, não é a palavra de Deus que tem que se adaptar a nós, mas é nós que devemos se adaptar à palavra de Deus, porque ela é correta. E eu digo, irmão, este sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, ele é tão perfeito, que em Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28, nós queremos que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta de Hebreus, pela linguagem. Ele diz que antigamente o sangue de bodes e animais era derramado todo ano pelo pecado das pessoas, e o adorador voltava com o mesmo desejo de pecar, e toda vez que ele pecava, ele ia lá para sacrificar o animal para morrer em lugar dele. Mas ele vem e fala: o sangue de Jesus Cristo, ele só precisou ser derramado uma vez, e aquilo foi suficiente para aniquilar o pecado. E tem mais uma coisa: aquela vida que estava naquele sangue, o Espírito Santo de Deus estava naquele sangue, saiu dele e desceu sobre o adorador, tirando a vontade de pecar. Então esse sangue que nos livra, que perdoa todos os nossos pecados, que justifica, ele é suficiente ainda hoje, mas nós precisamos crer, entrar pela mesma maneira. Assim, ele diz assim, no parágrafo 111 da mensagem, assim suas orações irão direto ao seu destino, porque é oferecido no sangue de Jesus Cristo que te purifica. Não há um pecado ou uma mancha em você em lugar nenhum. Isso mesmo, não pode haver. Enquanto aquele cloro estiver entre mim e Deus, como ele vai ver meu pecado? Como ele pode fazer isso? Uma pessoa que entra, se lava no sangue de Jesus Cristo, o diabo perde o direito até de acusar. É como se aquilo não estivesse mais. É contada aquela história, uma Branda conta aquela história daquele homem que foi morar com sua filha, e toda vez que ele pegava as escrituras para ler, ele começava a gritar, louvar a Deus, dizer glória a Deus, louvado seja Deus, e aquilo virava um pentecoste, e a sua filha se incomodava com aquilo. E um dia ela ia dar um chá para as suas amigas, mas ela não sabia como ela ia fazer com seu pai, porque toda vez que seu pai lia a Bíblia, ele começava a fazer aquele escândalo, gritar de alegria. Então o que ela fez? Ela tirou a Bíblia de seu pai e disse: pai, vai por favor, nós vamos ter um chá aqui, e minhas amigas vão estar aqui, eu vou tirar a Bíblia do senhor, eu vou te dar um livro de geografia no lugar disso. Aí você vai lá para o porão e aí lá tranquilo, enquanto elas estiverem no chá, assim que o senhor não incomoda a nossa reunião, e nós nunca atrapalhamos também. E ele concordou com aquilo. Mas quando eles estavam no meio da reunião, no chá, de repente aquele homem começou a gritar de novo e pular no assoalho, indo para cima e para baixo, dizendo glória a Deus, aleluia, e aleluia, e aleluia. Ela falou: mas o que está acontecendo aqui? Ela foi ver: pai, o que está acontecendo? Eu te dei o livro de geografia, mas é que você pegou a Bíblia de volta. Ele disse: não, filho, não é isso, não. É que eu li aqui nesse livro de geografia que há um lugar no mar, no fundo do mar, que o homem ainda não achou o seu fim. Ela disse: sim, e daí o que tem a ver isso? É que lá na Bíblia, nas Escrituras, diz que ele lançou os meus pecados no mar do esquecimento. E aquilo foi motivo para ele se alegar, porque no mesmo, durante um nível de ciência humana, ele conseguiu enxergar
Deus ali. O diabo, quando ele acusa um cristão que se arrependeu, que é lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo, mas que ele se arrependeu, deixou os seus velhos costumes, mudou os seus atos, ele está sendo mentiroso. Porque você não vai ser curado esta noite aqui. Você não vai ser salvo esta noite aqui. Você já foi antes da fundação do mundo. Você já foi lá no Calvário, quando ele disse assim: está consumado. Ali está dizendo que a cura você já recebeu. Aí ele está dizendo que o seu perdão dos pecados você já recebeu ali, porque aquele sangue foi derramado no Calvário, fisicamente há 2000 anos atrás. Mas na mente de Deus, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então quando o diabo chega para te acusar e dizer: você fez isso, você fez aquilo, e você vai perdendo a força, se envergonhando até sair da tua casa, lembre-se, ele é um mentiroso. Porque diante de Deus você não tem pecado. Porque a Bíblia diz que se ainda assim nós pecarmos involuntariamente, porque quando você peca sabendo das coisas, então se torna iníquo. Mas quando você vai involuntariamente, então nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. E para Deus, ele olha diante entre você e aquele sangue, ele não vê pecado. Não há um pecado e uma mancha. Não pode haver enquanto aqueles clóris estiverem entre mim e Deus. Como ele vai ver meu pecado? Como ele pode fazer isso? Se eu cometer um pecado, não é intencionalmente. Porque a pessoa diz: não, mas eu já sou salvo antes da fundação do mundo, sou um eleito, então posso fazer o que quiser. Não. Um eleito, depois que ele conhece esta palavra, ele se corrige. E você sabe que a Bíblia diz que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende que quando uma pessoa é curada. E a maior prova disso é que Jesus estava preocupado com aquele homem quando trouxeram ele para o delegado e disse assim: ó, em vez de falar primeiro, pega a sua cama e anda, ele disse assim: os seus pecados estão perdoados. Talvez você veja, nós venhamos atrás na casa de Deus por uma palavra de consolo. Mas você quer consolo maior do que esse ouvir de Deus que os seus pecados estão perdoados? Você sabe, trouxeram Maria Madalena diante de Jesus para ser apedrejada, porque por eles, ela tinha sido pegada em adultério. Então levaram diante de Jesus para apedrejar, confrontar. Mas você imagina, levaram para a morte, pensando, só que ali estava viva. Você quer consolo maior do que aquela quando Jesus disse para ela: os seus pecados são perdoados? Ele nem olhou para eles e disse assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se fosse nos dias de hoje, talvez muitos pegariam a pedra e atirariam. Mas a Bíblia que diz que cada um começou a olhar para dentro de si mesmo e disse: eu não sou culpado desse pecado, mas eu sou culpado de outro pecado. Não existe pecadinho e pecadão diante de Deus. Pecado é pecado. Aliás, pecado é incredulidade. Nós estávamos falando de fé. O único pecado que existe é incredulidade. Fumar, beber, adulterar, isso são consequências do pecado. Porque você faz isso porque você não crê, você não acredita. Porque se você cresce, você não faria isso. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer nesta palavra. Mas que consolo foi para ela quando Jesus disse assim: onde estão os seus acusadores? Foram todos embora. Ele disse: então também não te condeno. Vá e não peques mais. Quando Jesus olhou para aquele homem lá daquela máquina, disse: os seus muitos pecados
estou perdoado. Sabe o que aquilo significava? Dizer, você está salvo. Olha o consolo que Deus deu para nós. E isso às vezes deixa o diabo irritado. Como que deixa o diabo irritado? Porque às vezes ele inferniza a vida do cristão, mas ele não deixa de acreditar em Deus. Ele não consegue tirar do caminho, porque esse é o nosso consolo. Jó, mesmo no seu monte de cinza, tendo perdido os seus filhos, sua riqueza, a sua mulher praticamente tinha abandonado, os seus amigos acusando, ele pode levantar daquele monte de cinza e dizer: mas eu sei que meu Redentor vive. É só Deus que pode fazer isso conosco, dar este consolo. E quando você entende isso, então você tem paz com Deus. É uma paz que irrita todo mundo, mas aquilo é luz. Se eu cometer um pecado, não intencionalmente, aquele que voluntariamente, depois de receber o conhecimento da verdade, mas não há pecado voluntário, mas você peca, mas você não faz isso voluntariamente, porque em seu coração você não pretende fazer essas coisas. Mas quando você faz isso intencionalmente, é diferente. Então eu acho que você não estava lá em primeiro lugar. Agora a coisa é, chegou a um lugar onde toda a mancha do pecado é lavada. Então você se levanta redimido pelo sangue do Cordeiro. Você é um Adão como ele era antes de cair, antes de pecar. Você é um filho de Deus, lavado no próprio sangue de Deus. Você crê que aquele sangue derramado na cruz é o sangue de Deus? Porque Jesus disse: o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. Aquele era um preço a se pagar. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso aqui não é para nós sairmos acomodados, mas é uma responsabilidade para o cristão. O sangue de Jesus me lavou. Agora eu tenho a obrigação de ser luz. A Bíblia diz que são cartas escritas, lidas diante dos homens. Foi o sangue que gerou uma criança. E a vida não vem pela confissão em alguma igreja, ou algum credo, não é isso, ou algum documento, mas a vida vem quando você nasce de novo pelo sangue de Jesus Cristo. O Jeremy: e as obras que eu faço, vós também a farei. Foi isso que ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está entendendo isso? Isso aqui são as escrituras. Que promessa é essa? Ele disse que faria obras maiores do que aquela. E às vezes nós não temos consciência disso, mas é a palavra de Deus. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Existe aquela vida de Deus como um filho de Deus, nascido pelo sangue de Deus. E você é o mesmo Espírito Santo que escreveu esta Bíblia, irá focalizá-la de volta em você novamente. Não há uma denominação, um credo que possa fazer isso. Somente o próprio Deus pode segurar a câmera dos seus olhos e permitir que você veja o que Deus é e o qual é o seu propósito. Sim, Senhor, certamente. Use essa fé que Deus deu em você para você olhar o que Deus quer que você veja. É necessário Deus abrir os nossos olhos. Olha, a coisa está difícil, mas olha através da fé. Olha que eu dei uma promessa que está dizendo que aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. Ele diz: não temais, eu venci o mundo.
E aquele Espírito que estava em Jesus, ele disse que estaria em nós. É por isso que há um processo, a Bíblia diz: arrependei-vos. O Evangelho começa com arrependimento, confessando os seus pecados. Daí disse: sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. O batismo esse, que é o único que é escriturístico, que é o cumprimento de São Mateus 28:19, que diz assim: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome do Pai? Ele deu o cumprimento ali: eu vim em nome do meu Pai. Por isso que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa-se por ali, e você começa a professar esta fé, até o momento que você se torna esta palavra. Isso é tão verdade que Paulo começou a dizer: sede imitadores de Cristo. Mas chegou um momento que ele estava tão cheio de Deus que ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque ele sabia que as obras que ele fazia eram as mesmas que Cristo fazia. E ao ponto que dizer: nós não temos mais a nossa mente, mas a mente que nós temos agora é a mente de Cristo. Se nós pensássemos disso, e cada ato que nós fôssemos fazer, nós pensássemos assim: o que Jesus faria nessa situação? O que Deus quer que eu faça nessa situação? Olha, muitas atitudes nossas nós não tomaríamos, muitas palavras nós não falaríamos. Mas a verdade é que nós estamos precisando de um encontro com Deus. E não tem hora ruim para encontrar com Deus, não. O ladrão do lado da esquerda que rejeitou a Jesus foi o pior momento de sua vida. Mas para o ladrão do lado direito, apesar de ser o momento de sua morte, foi o melhor momento da sua vida. Porque ele encontrou com Jesus e reconheceu: lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Que palavra foi aquela que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no paraíso. Que consolo! O melhor momento de sua vida foi ali pregado naquela cruz ao lado de Jesus Cristo. Sabe? O melhor momento que nós temos é quando nós reconhecemos que não somos nada e dependemos de Jesus. Porque é uma promessa ali na Bíblia que diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. E depois ele diz: eis que estou convosco até a consumação do século. O melhor momento para a igreja é este, se ela crer no verdadeiro Evangelho. Porque Jesus estará conosco. E não só ao nosso redor. Ele disse que estarei convosco e estarei em vós. Por isso que Paulo fala assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós. Como é que Cristo pode habitar num coração que não se rende a Ele? Porque sabe o que agradou a Deus? Que Ele disse: este é meu filho amado em que me comprazo, que significa em que tenho prazer em habitar. Sabe o que agradou? Foi a obediência. Ao ponto que Samuel falou para Saul, Jesus falou: obediência é melhor do que sacrifício. O apóstolo vem e fala assim: obediência completa, a palavra de Deus te dá o direito ao Espírito Santo. Porque Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Atos, livro de Atos. Moisés olhou pela mesma janela que Faraó olhou. Lembre-se disso. Depende para onde você está olhando diante da sua situação. Moisés olhou pela mesma janela que Faraó olhou. Que a Bíblia diz que ele era para ser o próximo Faraó. Mas quando ele olhou os escravos ali, Moisés conseguiu ver o povo de Deus. Faraó conseguiu ver o plano dos escravos.
sacerdote olhou para o mesmo rosto de Jesus e chamou Jesus de diabo. Mas o Pedro, o iletrado, olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A prostituta lá no poço de Jacó, em Samaria, samaritana, ela olhou para Jesus: vejo que tu és profeta. E aquilo foi o suficiente para ela salvar a sua alma e a sua casa. Mas o sacerdote olhou para Jesus e disse: aquele que tinha escritura na mão, que estava esperando, chamou Jesus de Deus, chamou Jesus de demônio. Depende para onde nós estamos olhando. Permita que Deus faça você olhar através dos olhos da fé. Para isso é preciso a mensagem profética. A mensagem de Elias que estava sobre Eliseu. Veja aquele jovem, quando aquele exército sírio cercou Eliseu, ele estava desesperado. Eliseu disse: calma, o que está conosco é maior do que está com ele. Mas aquele outro menino não enxergava nada, estava desesperado. E agora? Sabe, a mensagem de Elias olhou para ele e disse assim, ele orou para Deus e disse: Senhor, abre os olhos do moço. Quando aquele moço abriu o olho, estava cercado de carruagem do céu. O exército do céu estava ali. E ele viu que o que estava com Eliseu era muito maior do que o exército do inimigo. Foi preciso que Jesus abrisse o entendimento dos apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus 3 anos e meio. E mesmo depois da ressurreição, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz em São Lucas que Jesus abriu-lhes o entendimento. Agora, a revelação é para quem Deus quer dar. O santo, que vamos dizer o santarrão, o religioso não conseguiu ver Jesus naquele dia. Mas quando Pedro olhou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, e Jesus olhou e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu te revelou. E sobre esta pedra, que pedra? A revelação: edificarei. Porque isso aqui, revelação, é só Deus que pode dar. Ao ponto que quando Paulo se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Paulo teve que largar toda essa teologia e ir para o deserto. 3 anos e meio estudando, e Deus revelou aquilo que o que eu aprendi não foi de homem algum, mas eu recebi de Deus. E quando ele se encontrou com Pedro, 15 anos mais tarde, eles estavam pregando o mesmo evangelho, batizando da mesma forma, crendo da mesma maneira. Por quê? Porque eles receberam a revelação do Espírito Santo, o Espírito da verdade. E Deus fez uma inversão maravilhosa. Pegou Pedro, o indouto, o iletrado, e colocou ele para ensinar o doutor. E pegou Paulo, o doutor na lei, a Bíblia diz doutor da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel e pôs ele para ensinar os humildes. Inverteu as coisas. Mas sabe uma coisa? Cada um estava recebendo o mesmo evangelho, porque é o mesmo Deus. E a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o mesmo Deus que está aqui. Se Ele curou no passado, Ele cura agora. Se Ele salvou no passado, Ele salva agora. Se Ele libertou no passado, Ele liberta agora. O sangue de Jesus Cristo não perdeu o seu efeito. Creia nisso. Nós vamos orar rapidamente. Hoje já passamos um pouco do horário. Aqueles que podem sair olhar uns 5 minutinhos apenas de oração. E logo estaremos assim. Senhor Deus, Pai amado, às vezes as coisas não causam aquela emoção, mas é bom falar contigo. É bom ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações,
e ficar isso lá dentro de nossas almas. Sabendo, ó Pai, nós queremos sair daqui como aqueles discípulos de Emaús, ó Pai, estavam caminhando ali, e quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus apareceu no martim dos nossos corações, quando Ele falava conosco, o Senhor disse que estaria conosco todos os dias de nossa vida. Eu sei que, Pai, que as coisas não estão fáceis para ninguém, mas eu creio que Tu está ao nosso redor. O Senhor está falando conosco, com os nossos corações. Ajuda a Tua pequena igreja. É uma partículazinha da Sua noiva, Pai. Ajuda cada filho. Lembramos daqueles que não puderam vir em sua casa. Irmão Emílio, sua família, irmão Zé. Lembramos, o Pai, daqueles que nos ouvirão através da internet. Ó Deus, que o Senhor possa chegar na hora difícil. Eu sei que Tu é a nossa companhia. Nós não estamos aqui para sermos desanimados. Nós temos que sair daqui melhor do que quando entramos. E a única maneira de sairmos desse jeito é se nós permitirmos que o Senhor entre em cada coração. Oh, que aquela atmosfera salvadora e curadora possa ir ao redor de cada filho, de cada pessoa, Pai. E eles possam ir para casa com essa atmosfera. O lar será diferente. O ambiente pode ser mudado se a atmosfera de Deus estiver ali. Oh Deus, que nós possamos entender que não é uma hora de nós tirarmos satisfações um com o outro, mas sim a recorrer ao trono de misericórdia. Este sangue derramado na cruz, ele serve para cada um que aceitar. Oh Pai, que o Teu Espírito Santo possa pegar cada homem, cada mulher. Se cada um pudesse receber isto que estamos recebendo, não haveria uma pessoa doente nessa face da terra. Mas sabemos que os dias são maus. Quando nós menos esperamos, saímos de uma luta e vem outra e vem outra. Mas, ó Pai, nós vamos vencendo aqui. Não sabemos como vamos passar, mas quando vemos aquilo já passou. É o Senhor que tem sustentado a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. O Senhor possa olhar para cada filho e para cada filha. Quantas orações de mães são erguidas cada dia ao trono, ó Pai, por filhos que estão perambulando pelo mundo sem direção. Talvez, Pai, as drogas têm tomado e parece que aquilo não quer largar, mas ó Deus, eu tenho certeza disso, nada pode resistir ao sangue de Jesus Cristo. O Senhor pode entrar diante daquele moço e fazer mudar o caminho. O Senhor pode entrar em nossa casa e mudar o ambiente. O Senhor uma vez chegou na casa de Marta e Maria e ali era um ambiente de luto, mas a vida estava chegando. Lázaro já havia sido enterrado 4 dias, mas a vida chegou e o Senhor chamou por Lázaro e ele teve que sair daquela sepultura. O ambiente de luto foi mudado para uma casa de alegria. Só o Senhor pode fazer isto. Oh Deus, tempos difíceis temos enfrentado, mas sabemos também que tem dias de bonança. A noite tem 12 horas, mas logo vem dia novamente. Ajuda-nos a não titubearmos em nossa fé, nem para a direita e nem para a esquerda, mas simplesmente crendo que Tu estás no controle de todas as coisas. O Senhor estava no controle ali no Mar Vermelho mesmo, quando eles estavam cercados. Aquele era o propósito de Deus, fazer o povo de Israel atravessar o mar. E os inimigos nunca mais foram vistos, porque todos ficaram ali. Talvez essa hora seja a hora mais difícil que estamos passando, mas eu creio que este é o propósito. Assim como foi com Jó, o Senhor possa ter essa confiança em nós.
que nós possamos passar por esse momento, não, Pai, blasfemando, mas crendo que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toma-nos pelas Suas mãos nesta noite, perdoa os nossos pecados, abençoa essa pequena congregação, cada um que aqui está e aqueles que não puderam vir. Abençoe cada congregação, Pai, onde os filhos têm se reunido para orar. Pai, se estão indo à sua casa para adorar a Deus, que o Senhor possa dar a resposta à mãe aflita, à mulher aflita, ao marido aflito, aos filhos, Pai. Se tem um clamor, há outro clamor para responder. E a gente só pode receber algo daqui que precisamos quando vamos à fonte, quando vamos a algum lugar que tem aquilo para nos dar que precisamos. E eu sei que o Senhor tem todas as soluções de nossos problemas. Nós não duvidamos disso. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toma-nos pelas Suas mãos nesta noite. Sela Tuas bênçãos aos Teus filhos. Nós Te agradecemos. Amém. Te agradecemos por Sua bondade. Glória a Ti, glória a Ti. Te agradecemos por Tua bondade. Glória a Ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. Que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Amém? Sempre agradecendo a Deus. Vamos nos despedir, lembrando daqueles que não puderam vir. Domingo, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 19 horas. E todos são bem convidados, né? São sempre bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, sempre que quiserem estar conosco aqui. Abençoe um ao outro e até domingo, se Deus nos permitir.